Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson e muito bem-vindo ao canal Fluent BI. No vídeo de hoje, eu vou atender um pedido de um colega que me pediu assim, Alisson, como que eu faço para extrair todas as medidas, os formatos, os grupos de cálculos que eu tenho no modelo, né? Por exemplo, dá uma olhada aqui na minha tela. Então eu tenho aqui um dashboard bonitão aqui, tal, que troca de cor, beleza, tá tudo prontinho, né? Se eu quiser aqui, por exemplo, pegar todas essas medidas que tem aqui, tem poucas até, né? Tem algumas medidas aqui, algumas de formatação condicional, ó, tá vendo? Tudo completinho, né? Medidas um pouco extensas até. Então como que eu faço para extrair tudo isso, ó? Inteligência temporal, tem várias. Como que eu faço para extrair tudo isso e colocar numa documentação para entregar pro cliente, por exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, também, eu tenho grupos de cálculo, né? Tenho aqui alguns grupos de cálculo, um grupo de cálculo com vários itens, ó, bastante itens, né? Como que eu faço para extrair isso e entregar na documentação do meu arquivo, né? Se você gostou já da ideia desse vídeo, já deixa seu like aqui. Se você não é inscrito, também se inscreve e não esquece de ativar o sininho ali para não perder as notificações, beleza? Então, bora pro conteúdo. Voltando aqui ao modelo, se nós abrirmos aqui a visualização da consulta DAX, eu sei que eu tenho como executar algumas funções, por exemplo, evaluate info, a família info, né, vai me dar informações do meu modelo, né, info tables, por exemplo, tá? E só abro e fecho parênteses. Se eu não executar, veja só, eu consigo subir isso aqui? Ó. Então, ele me dá aqui um panorama do ID da tabela, o modelo, né? Só tem um aqui no caso. O nome da tabela, né? Deixa eu rodar para cá. Ele tem algumas... tá dizendo se ele está oculto ou não, né? Então, ele me dá alguns recursos, né? Ele me dá, ó, calculation group ID, então dizendo que tem calculation lá. Tá, então ele me dá as tabelas, certo? Beleza. Se eu trocar aqui para measures, será que existe uma função? Existe. Então ele vai me dar a informação das medidas. Olha lá. E aqui ele me dá inclusive a expressão, ó. Mas ó, olha essa expressão aqui, por exemplo. Ela me dá uma expressão bem... não está escrito corretamente, né? Como que eu faço para mostrar ela identada certinho, né? Porque eu idento todas as medidas que eu faço aqui, ó. Não vai aparecer aqui porque eu tô nessa guia, mas, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, tudo identado, tudo certinho, tá? E não aparece aqui nessa visualização. Posso até copiar, né? Copiar a tabela inteira. Copiou a tabela inteira. Se eu jogar lá no Excel, provavelmente não ficará formatado essa medida. Ó, até colou, veio pra cá, né? Mas cadê a medida aqui? Expression, seria isso? Não. Ué. Tô até perdido onde tá aqui. Ó, descrição. Soma da coluna valor. Alguma... aqui eu fiz por... Ué. Nossa, olha como ficou quebrado aqui, ó, tá vendo? Olha, a função tá pra cá, ó. Card, faturamento, valor. Nossa, ficou tudo quebrado. Ó, var tá aqui, ó. Isso não tava planejado, tá? Então não ficou legal isso aqui, tá? Não ficou legal isso aqui, tá? Então ela até gera. Vou nem salvar. Mas não fica formatado, né? Também eu tenho algumas outras funções aqui, como Format String Definitions, né? Se eu der um executar aqui, ó, ele vai me falar algumas expressões que foram definidas, né? E tem os IDs. Aí eu pensando nisso, eu falei assim, cara, eu preciso arrumar uma forma de fazer um script que tudo isso se conversa, ó, por exemplo, columns. Eu consigo ver as colunas, tá? E ela fala se está ordenada por outra, né? Ó.
Quer ver, ó. Source column, o formato dela. Ó, sort by column ID. Então ele coloca o ID. Mas e se eu tivesse um mapa bonitinho onde eu tivesse já o nome da coluna e qual ela ordena, né? Isso principalmente no meu calendário, que tá aqui também, que tem várias colunas, eu já sei qual é. Eu falo assim, cara, então eu preciso criar um script onde tenha tudo isso. Pois bem, eu criei, tá? Eu criei, ele tá aqui no meu GitHub, ó. Script de documentação DaxStudio.md de Markdown. Então aqui, ó, esse script ele extrai o conteúdo do modelo do PBIX, incluindo tabelas, colunas, ordenação das colunas, os relacionamentos e cardinalidades, as medidas e suas expressões, as colunas calculadas, grupos de cálculo e formatos de medidas e colunas, tá? Só que eu não vou usar esse ambiente para gerar essa query. Ele até gera, mas o formato não é legal. Você viu ali, né? Não fica legal. Né? Eu vou usar o Dax Studio, porque o Dax Studio ele roda Dax Queries, né? Esse tipo de consulta. Então, que pode ser disponível nesse link, né? Se você clicar aqui, ó, ele vai para esse site, você baixa aqui a versão, instala, next, final, tá bom? Com o seu PBIX fechado, tá? Até deixei aqui as instruções, né? Então, faço o download, instala, né? Vou até corrigir aqui depois, né? Faço o download e instale, né? Olha só. Faço o download do Dax. Faço o download e instale, né? Não é só fazer o download, né? Já vou botar um commit aqui ao vivo, tá? Beleza. Faço o download e instale, né? Depois disso, você vai abrir o PBIX. Que nem eu fiz aqui. Eu abri o PBIX, né? E eu venho aqui em ferramentas externas e vou ter o Dax Studio aqui, ó. Tá vendo? Ó? Dax Studio. Aqui bonitão. Então você vai lá e clica nele. Com isso ele vai abrir. Ele vai abrir. Pode ser que não abra com essa carinha para vocês. Pode abrir no tema claro ou escuro, né? Que dá para mudar aqui, né? Então essa é a carinha dele. Então esse aqui é o campo de onde eu digito as queries. Igualzinho eu digitei aqui no Power BI Desktop. Eu vou digitar aqui, ó. Até que se eu copiar esse carinha aqui, ó, e colar aqui, ele vai rodar, né? Run ou F5, né? Ó, já rodou aqui embaixo a minha query. Se eu mudar aqui para Measures, ele também vai rodar. E olha só a diferença. Olha como já vem exatamente como eu escrevi a medida. Com todas as indentações. E aí eu falei assim, pô, cara, é aqui que eu preciso rodar as coisas. Então eu fui lá e criei esse script completo, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, tá vendo que tem um botãozinho aqui, ó, no código? Clica aqui, ó, Copied. Copiou já. Então, nesse script, tá vendo? Eu vou lá, eu defino algumas variáveis aqui, ó, para obter tabelas, para obter medidas, os formatos das definições, dos relacionamentos, dos grupos de cálculo, dos itens do grupo de cálculo, e aqui eu começo a fazer toda a inteligência de casar os IDs com os nomes das tabelas para eu trazer uma tabela bem mais formatada, certo? Então, ó, até o final. Ó. É bem complexo isso aqui, tá? Levaria horas para explicar cada pedacinho desse código aqui, tá? Então, basta vir aqui, ó. Então, tá lá no GitHub, vem, copiou, tá na memória, apaga tudo que tá aqui e cola, tá? E aí você aperta F5 ou Run aqui no Dax Studio, tá? F5 e já foi. Tá vendo? Ele resultou 4 resultados. E aqui já está com nomes mais amigáveis, ó. Tabela medidas, a medida alert background, tem esse conteúdo, tá? O formato aqui nesse caso não vem nenhum, tá? Está oculto? Não, falso, né? Então ela vem falso. Aqui não tem nenhuma descrição nessa aqui e ela até fala, ó, pasta. Qual pasta que ela tá? Tá na formatação condicional / cores. Vamos ver se é verdade, né? Se a gente olhar aqui, ó, formatação condicional, cores, tá aqui, alert background. Ele mostra até o caminho que tá aqui, tá? Então, isso na consulta 1, que é de medidas. Na 2, ele já me traz a tabela e a coluna. E diz se tá ordenada por ela ou não, o formato e qual pastinha que ela tá, né?
Então aqui, se você não sabe qual coluna da decalendário da minha versão, qual coluna que ordena por qual, é só você pegar esse arquivo aqui, tá? Que inclusive eu vou deixar na descrição como vocês vão pegar arquivos aqui, tá? E deixa eu até trazer a câmera para mim. Todos os meus arquivos que eu disponibilizo aqui no canal, eu deixo no grupo do Telegram, tá? No t.me/FluentBI. Então você vai entrar lá na seção de materiais de apoio, é só entrar no canal e baixar e usar qualquer material que eu disponibilizar aqui no canal, o lugar oficial é lá. Aproveita e fica lá, você vai curtir o canal que está crescendo, já temos mais de 300 membros nesse momento e a galera se ajuda bastante por lá, beleza? Além disso, se você quiser ajudar o canal, que ele cresça de forma mais rápida, junte-se a nós, torne-se membro do canal. A gente tem duas modalidades que você pode clicar aqui no botão Seja Membro e você vai estar ajudando o canal para que ele evolua com equipamentos, licenças de software, enfim, deixar o agradecimento aos 20 membros que nós temos aqui no canal nesse momento, que estão aqui na sua tela. Meu muito obrigado, valeu! Então voltando aqui para o conteúdo. Então aqui você já rodou tudo, mas está aqui no DAX Studio, né? Continuando, a tabela 3, ela me fala dos relacionamentos. Olha só que legal. Eu tenho vários tipos aqui de colunas, mas eu tenho um resuminho aqui, ó, que já fala, ó, F-Vendas Cliente ID, do lado muitos, está relacionado com o lado 1 da D Clientes, ó. Ainda criei uma setinha ali para ficar bem didático, tá? E ainda disse se tá inativo, se não tá. Então, cara, é muito completo isso aqui. Tá? Os grupos de cálculo também eu trouxe aqui. Então tem os grupos de cálculos e os itens de cálculo. Ele me diz ainda a precedência, quando você tem vários grupos de cálculo, qual é a ordem de execução de um ou não, e até a ordenação. Beleza, mas isso aqui está tudo aqui dentro do DAX Studio, né? Agora, como que a gente externaliza isso, né? Muito simples. Aqui, ó, no DAX Studio, a gente tem a opção de clicar aqui na Results, né? Qual é a saída? Então, eu posso clicar aqui, ó, na saída e escolher Static, com o símbolo do Excel, tá? Então, vou clicar aqui, ó, Static, não aconteceu nada, e vou dar um Run. Agora ele vai rodar e não vai jogar mais para baixo, e sim ele vai jogar numa pasta. Até vou escrever aqui, ó, documentação. Salvei. Já salvou, ó. Ele falou que salvou as 4 queries e a quantidade de linhas. Vamos ver o que ele salvou? Deixa eu pegar onde tá aqui. Ó, documentação XLSX. Vamos ver se ele manteve a formatação, né? Olha só que legal. Tudo bem que ele fechou a coluna aqui, né? Mas eu posso selecionar tudo isso aqui, ó. Dar 2 cliques aqui, ó. Voa lá, ó. Eu tenho que a coluna Alert Background é igual a isso aqui, né? Posso até clicar aqui, ordenar para cima, né? Alinhar para cima. Olha só. Tudo identado. Perfeito. Não mudou nada do que eu escrevi. Todos os espaços que eu deixei, comentários, tá tudo aqui, tá? Aqui já é as tabelas, né? Ó, as tabelas e colunas, ó. Perfeito, ordenada por. Então, a dia da semana nome abreve é ordenada pela dia da semana num. Top isso aqui, né? Ó, relacionamentos, tá? Tá tudo aí, ó, perfeito, né? E aqui os grupos de cálculo, mesma coisa, 2 cliques. E aqui, eu acho que talvez eu tenha que dar mais um zoom aqui, ó, e agora sim. O alinhamento tá perfeito, ó, manteve todas as indentações que eu fiz, né? Então, abusem e usem disso aqui. O script está lá no GitHub, eu vou deixar. Deixa eu mudar aqui para o Power BI. Vou deixar esse PBI Desktop lá. Eu deixo um pacote com tudo, tá? Que tem o PBI, tem o template dele, que você pode baixar. Você vai baixar um zip lá e vai ter tudo lá. Beleza? Inclusive o tema do Figma aqui, que se você não viu, ele está sendo trocado aqui, ó, por esse simples botão. Beleza? Se você não deixou seu like ainda, agora é a hora de você deixar seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder meus novos vídeos. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.